Boa tarde, pessoal. Vamos aqui, como o professor Adriano aí falou, tratar sobre esse assunto aí, o SHA-1, que apesar de ser um algoritmo antigo, ainda é usado. Eu sou Eduardo, sou analista de TI, vou mostrar aqui. A nossa agenda vai ver motivação, SHA-1, FPGA implementação, certo? E aí eu sou analista de TI, né, da EBSER, que é uma empresa criada em dezembro de 2011 para gerir os hospitais universitários federais, que era gerido pelas universidades federais. E aí eu sou tecnólogo em rede, em especialização em segurança, e estou fazendo essa palestra de hoje. Ela faz parte de uma pesquisa do mestrado, que é a área de juntar. A intenção era juntar um pouco de segurança com a parte de hardware. E aí eu faço parte do grupo de pesquisa em sistemas embarcados e hardware reconfigurável, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado pelo professor Marcelo Fernandes. E aí o grupo vem há 5 anos fazendo isso, trazendo algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de machine learning para dentro de hardware reconfigurável. E aí eu também sou técnico eletrônico, que ajudou a mexer um pouco nessa área de hardware. E vamos lá. Então, a motivação, né, que a gente teve no início para poder ir para essa pesquisa, né? O que é o SHA-1? O SHA-1 já parou de ser usado, o NIST já não aconselha mais usar, né? Algumas bases já não usa, mas não é o que a gente tem visto, né? E aí a gente viu ano passado, né? Foi quando a gente começou com essas intenções teve aí o leak do Dropbox com 68 milhões de senhas e metade delas estava, vamos dizer, o banco de dados das senhas era baseado em hash SHA-1 e o outro em Bcrypt. Bcrypt tudo bem, né? É um algoritmo mais lento, e mais novo, né? O SHA-1 e ainda não utilizando o Salt. E aí, 2016 também, né? Maio de 2016, era um dump e um leak do LinkedIn, já antigo, mas que veio à tona em 2016, também trazendo toda essa parte de senhas deles, armazenada em SHA-1, como está vendo aí, e sem usar Salt. E aí, teve vários leaks dela, né? Esse aqui é o do Reddit, essa parte, o pessoal comentando, que o cara usou lá o Hashcat, com CUDA, né, GPU, e ele conseguiu lá, o SHA-1, 163 megahashes por segundo, a vazão dele. E aí também, tudo em 2016, né? Foi um ano de vários leaks, vários vazamentos de informações. Acho que talvez tenha que motivar a primeira palestra lá do Matheus, né? O MySpace também teve essa brecha. Aí, nessa página aqui, ele fala também no LinkedIn, 2012, fala do Tumblr, em 2013, e entre outros, né? Também armazenando um SHA-1. E aí, o MySpace, você armazenou sua senha lá, foi disponível isso em SHA-1. Beleza? SHA-1, password dump do MySpace. E aí outra que a gente também implementou em hardware, mas a gente não vai apresentar aqui, que foi o MD5, que o MD5 é pior ainda, né? Mais antigo que o SHA-1, já mostrado vulnerabilidade, ataques de colisão para ele, e o Yahoo ainda usava, né? Em 2013, teve aí 1 bilhão de contas roubadas e divulgadas usando o MD5, né? Tranquilo? Então, a gente vai fazer um overview sobre o que é hash, como está implementado o SHA-1, sobre o FPGA, e aí a implementação que a gente fez. Então, o hash, creio que todo mundo aqui saiba, mas é um algoritmo para verificar a integridade de sequência de dados, e a gente vai tratar o hash como uma função, certo? E aí essa função tem uma saída de comprimento fixo, que a gente vai chamar aqui de C. E aí, o que é um hash, né? A saída da função hash é o código hash, e esse hash a gente chama de fingerprint, né? A assinatura da mensagem, ou a biometria ali daquela mensagem, daquele protocolo, aquilo que a gente queria fazer, né? Uma representação dela. E o hash é aquele algoritmo de on-way, né? O único caminho, né? Você não tem como fazer a regressão do hash para obter a mensagem novamente. Então, o SHA-1 ele é uma versão revisada do SHA-0, certo? É o substituto do MD5 pelo NIST 95, é bem antigo, né? Mas, como a gente viu, ainda usado. E foi publicado pelo FIPS, pela FIPS número 180 e RFC 3174. E aí, o SHA-1, em 2013, foi selecionado como algoritmo de assinatura digital
padronizado pela FIPS também, e é verificar a sequência de dados, o objetivo dela, né? Protocolo de comunicação, arquivos, armazenamento de senhas, e em 2016 foi substituído para a parte de certificado digital pelo SHA-2, né? Então, o SHA-1, o que ele faz? Ele gera um código hash, aquele que a gente comentou, C, tamanho C, de 160 bits, para qualquer tamanho de K entrada. Então, dependendo da entrada que você vai colocar, se você verificar a integridade de um CD, de uma ISO, de um sistema operacional em SHA-1, ele vai sair um código 160 bits. Se eu quero verificar a integridade de uma mensagem ABC, por exemplo, ele vai ter 160 bits. Então, a saída fixa 160 bits, ok? E aí a gente pode usar para verificar a integridade de dados como Big Data, que é outra motivação nossa. Então, se eu tenho um grande volume de dados, eu vou implementar isso em hardware com a intenção de acelerar o processo de verificação de hash. E o Internet das Coisas, quando eu tenho dispositivos pequenos ou dispositivos com pouca capacidade energética, a gente consegue implementar isso em hardware para que a gente consiga diminuir o clock de operação dele, de velocidade, o que a gente não consegue isso no processador comum, e aí a gente consegue economizar energia com isso. E aí eu consumo, como a gente falou agora, velocidade e consumo de energia. Então, o overview do hash para aplicação de senha, né? Eu tenho o usuário da senha, ele usa lá no meu site, na aplicação que for, e aí eu passo o algoritmo e tenho o valor do hash daquela senha. E aí é uma forma de não armazenar essa senha em texto claro. E aí vamos dissecar agora o algoritmo SHA-1. Vamos aprofundar um pouquinho nele, falar de bits e bytes aí, 1 e 0, 0 e 1, tranquilo? Então, se eu tenho lá uma mensagem, se eu tenho uma mensagem lá, M1, de tamanho K, beleza? E aí essa mensagem é um vetor, certo? Independente do tamanho. E aí ela vai ter, como a gente comentou novamente, para fixar uma saída C de 160 bits. E a gente chama essa saída aí de H1, HDI, que tem H0, certo? Até H4. São 5 unidades do vetor. E aí a gente fez esse pseudocódigo, que aí eu pego a mensagem M1, MI, que a gente falou dela agora, e aí eu coloco ela em ZDI. Aí depois eu passo um processo, uma função chamada geração de preenchimento, que eu pego o tamanho dela em K e armazeno, chamo de PI. E aí eu concateno as duas. E aí armazeno em ZDI. Depois eu passo por outro processo, que é a geração do comprimento, concateno tudo em ZDI. E aí eu inicializo as variáveis hash, certo? Que vão virar o hash no final. E aí, se essa mensagem inicial for muito grande, a gente vai dividir ela em pedaços de 512 bits, certo? E aí a gente tem essa divisão da mensagem, esse BDJ aí a gente pega pedaços dessa mensagem de 512 bits e divide em 32 pedaços, vamos dizer assim, 32 vetores, e aí inicializa as variáveis hash, as variáveis que a gente vai poder operar dentro do loop. Porque para gerar um hash, a gente faz 80 iterações desses valores. E aí, dentro dessas iterações, a gente faz a função W, a função F, e atualiza essas variáveis H de 0, para no final atualizar aquelas variáveis que a gente começou no início, que era do hash final, do H de I, beleza? E aí a parte da exceção do preenchimento, né? A ideia é tornar a mensagem MI divisível por 512. E aí essa parte da exceção do preenchimento é um PED. Se eu tenho um limite aí para esse caso de 448 bits, e aí eu pego uma mensagem ABCDE, por exemplo, e aí eu tenho 40 bits, se eu não me engano. E aí a gente tem que completar para chegar a 448. O que a gente faz? Coloca o primeiro bit como 1 e o resto implementa com 0, até 448. E aí a gente vai para a inserção do comprimento, a outra linha abaixo lá, com aquela outra função, que é o quê? É pegar uma representação do tamanho, é uma palavra binária de 64 bits, do tamanho dessa mensagem. Se a mensagem tem 40 bits, por exemplo, de tamanho, eu vou pegar uma representação disso em 64 bits e vou colocar no final lá, para que no final tenha 512 bits. A gente vai fazer um exemplo que fica mais fácil entender. E aí, essa representação, a gente usa essa função chamada de binary, que aí ela tem esse objetivo, né? Retornar um vetor de tamanho B, que no caso ali é o T de 64 bits, certo? Do número decimal, que é o tamanho da mensagem inicial. Aqui fica mais claro entender, ó. Se a gente tem lá M1 ali, no caso ABCDE, eu tenho M1 e base 16, 61, 62, 63, 64, 65, certo? E aí eu coloco em base 2 bits, que é o nível que a gente está trabalhando. E a gente precisa entender como é que funciona legal o algoritmo para poder implementar ele em hardware. Porque hardware, vamos trabalhar com porta-loja, com bit e byte mesmo, baixo nível. E aí a gente pega
em base 2, e no final a gente coloca, está vendo ali negrito, no pad, a gente coloca um 1, certo? E no final complementa com 0. E aí, como eu represento isso novamente em base 64 ali no final, aí o 1000 equivale a 8 em hexadecimal, certo? E aí eu coloco o 8 ali, ó, e preencho aí, tem 448, esse tamanho todinho aí, começando no 61 até o 00 lá no final. E aí, vamos para a segunda parte, né, que é colocar a inserção do comprimento. Aquela parte foi lá a inserção do preenchimento, agora a inserção do comprimento. E aí, na inserção do comprimento, a gente coloca lá, ó, qual o tamanho de MI? MI é 61, 62, 63, 64, 65, em hexadecimal. Qual o tamanho de MI? 40 bits. Qual a representação de 40 bits em hexadecimal? 28. Então, eu vou lá e coloco 28 no finalzinho lá. Tranquilo? Isso aí foi simples, né? Depois do almoço, a gente vai captando aí os bits. E aí, ó, a gente consegue ver até a linha 4 do algoritmo, beleza? E agora a gente vai inicializar o código hash. Esses vetores aí são vetores de 32 bits, que é padronizado pelo FIPS, certo? E aí a gente vai colocar 32 bits em cada um desses vetores, que no final eles juntos, concatenados, vão ser os 160 bits do hash gerado. E aí a gente vê a linha 6 da inicialização das variáveis, e vamos agora fazer a divisão da mensagem. E aí eu tenho lá, qual é o BJ, qual é o tamanho de BJ? 512 bits, certo? E aí a concatenação de MI, PI e VDI, que é aqueles 512 bits que a gente viu agora, né? O 61, 62, 63, 64, 65, 80, 000, no final 28, para o exemplo, né? E a gente pega esse BJ e divide ele em vetores menores de 32 bits, né? Certo? Onde 32 bits e chama de UDJ cada um dele. São 16 vetores de 32 bits. E aí, ó, é um exemplo da divisão da mensagem. Qual é o primeiro? A posição 0 de UDJ, 61, 62, 63, 64, beleza? 32 bits. Posição 2, né, que é o UJ de 1. E aí, sucessivamente, até compreender lá até o 15, lá, a posição 16. E aí, a gente vai para a linha 8, linha 9, a gente viu linha 8, né? A gente inicializa N1 para ele começar de 0. Iniciar essa inicialização do hash ser a posição -1 para ele começar com 0, já inicializar e fazer o loop ali até 80. Até 79, no caso. 0 a 79, 80 iterações. E aí o algoritmo SHA-1, que a gente já comentou, né, possui 5 variáveis e 32 bits. E aí a gente chama essas variáveis que a gente vai poder operar dentro do loop de ABCDE. E ela tem o mesmo esquema lá daquela inicialização que a gente fez agora, certo? E é tanto que a gente vai colocar esses valores que a gente inicializou lá, do Hzinho-A, Hzinho-B, Hzinho-C, vai colocar esses valores dentro do A-1, C-1, E-1, B e D, certo? E aí a gente vai colocar essas variáveis que a gente inicializou antes dentro dessas variáveis A, B, C, D, E, para poder operar nela. E os Azinho, os Hzinho, eles ficam lá em stand-by, só para no final a gente fazer uma soma. E aí a gente vê essa parte da linha 10 e agora a gente entra no loop propriamente dito. Vamos lá? Então, no SHA-1, como a gente comentou, 80 iterações. Aí, para cada iteração dessa, para cada iteração a gente tem uma variável chamada de WN. E essa variável WN, a gente vai transformar 16 vetores de 32 bits, que a gente comentou lá, o B de J, que a gente dividiu em vários U de J, certo? E aí a gente vai operar esses U de J de 0 a 15, com a primeira entrada, normal, sem mexer nele. E depois, do 16 até o 79, a gente vai passar ele por dentro de uma função chamada SW. Essa função está ali embaixo, que ela faz um left rotate, vai comentar, do que? Aí a gente pega as posições, ó, de U de J, de N-3. No caso, a iteração que vai participar dessa função SW é a iteração 16. E aí, quando chegar no 16, vai ser 16 menos 3. Aí eu faço uma operação daquela cruz com um círculo aqui, né, que é uma operação XOR. E aí, uma porta lógica, né? E aí eu faço essa operação XOR com N menos 8, que no caso seria 16 menos 8, aí a posição 8, certo? Aí eu faço um XOR com 16 menos 14, um XOR com a posição 2 lá, mais 32 bits. E outro XOR com a posição de U de 0,
certo? Eu fazendo um short com isso tudo, eu jogo eles dentro da função de LR, que a gente chama a função DRL, que é um left rotate. O que é essa função do left rotate? Aqui embaixo, na última linha, a gente consegue ver. Eu pego o R, que é o tamanho que eu quero fazer, e o S é o deslocamento. Então, eu desloco uma quantidade de S para a esquerda, depois desloco para a direita e faço uma operação OU entre elas duas, que é esse Vzinho aí. E aí é mais ou menos isso aqui que acontece. Eu tenho, no caso aqui do exemplo, um vetor com um espaço de 8 tamanhos, né? E aí, aqui no caso, está fazendo left rotate de 1, que é o caso lá. Eu pego 7 bits, desloco para a esquerda, 1 bit para a esquerda, e os outros 7, eles voltam. Está dando para entender aí? O 7, que era o último lá, o mais significativo, ele volta e vira o menos significativo. Beleza? E aí eu faço um left rotate. Esse é um left rotate de 1 bit. Se eu for no caso aqui de 6 bits, então vão uns 6 bits para baixo e volta, e a posição altera. Ops. E aqui, a outra parte lá do pseudocódigo vai para a função f. Essa função f, ela vai determinar, são 4 funções, na verdade, e sendo que cada função dessa vai estar num intervalo de interação. Vamos dividir as 80 interações em 4 pedaços. E aí eu tenho de 0 a 19, 20 a 39, 40 a 59 e 60 a 79. E aí, para essas entradas dessas funções, eu tenho o n, que é o número da interação, certo? O b, o c e o d, que é aquelas variáveis que a gente inicializou lá umas linhas atrás do pseudocódigo. E aí, na função alfa, eu tenho lá b de n menos 1, que é o n é a interação, b aqui entrou na função, certo? E aí eu tenho esse e para baixo, esse v para baixo, que é uma operação i, certo? Uma operação lógica i. Eu tenho c, então eu tenho b e c, ou esse tracinho do lado do b, aqui em cima, é o não b. Então, negando b ou d, ou desculpa, e d, beleza? Então, eu tenho b e c, ou não b e d. É bem baixo nível, bem porta-lógica mesmo. E aí, isso dá a interação de 0 a 19. Na interação de 20 a 39, eu tenho um b, XOR c, XOR d, certo? E assim sucessivamente, né? Eu tenho para cada iteração, eu tenho uma função dessa. E aí, essa função vai ter a gente vai ver na soma do algoritmo lá total, eu preciso, para fazer uma soma com essas iterações, um valor de k, uma constante k, definido pela FIPS também, na estrutura do algoritmo, que é esse k, esse valor aí em hexadecimal, desculpa, em decimal, e aí, para cada iteração de intervalo daquelas fórmulas, a gente tem um valor de k associado. E aí, no final, antes do final, né, é a atualização das variáveis hash. É aqui que as coisas acontecem, né? E são 60 vezes que isso... 80 vezes que isso vai acontecer. Então, eu tenho lá, o D vai receber... o E vai receber o valor de D, certo? Aí o C recebe o valor de D, aí o C agora vai receber... O D recebe o valor de C, o C vai receber o quê? Um left rotate do valor de B por 30 posições. Aquele left rotate que a gente viu de 1 no exemplo, agora vão ser 30 bits invertidos para a esquerda, certo? E aí o C recebe isso, o B recebe A, aí o A vai receber V mais Z. Quem seria Z, né? Z é o W, que é aquela função, aquele valor que a gente viu anteriormente lá do W, que vai de 0 a 79. O E o V é quem? O F, que é aquela função que a gente viu que ela divide em 4 pedaços, do alfa, o beta, o ômega, beleza? E soma o K, que é aquela constante. E aí somo isso todo, mais um left rotate do próprio A anterior, em 5 posições. E aí, no final, eu pego esses valores, 80 vezes, essas 80 iterações, e somo com aqueles Hzinho que a gente tinha inicializado lá bem no começo do algoritmo, e no final tenho a minha função hash. Foi simples de entender, né? Como diz um colega meu, mamão com açúcar. E aí a gente tem no final, ó, pega essa concatenação desses valores, Hzinho A, Hzinho B, concatena tudo e tem um valor em serial aí do hash com 160 bits. Simples de entender. E aí a gente consegue fazer toda essa infraestrutura aí, ó. O cálculo da função W 80 vezes, a função f, que a gente viu, dividida em 4 pedaços, em 4 pedaços de 20 cada um, né? Atualiza a variável hash e no final atualiza o hash final e tem aquele código hash no final de 160 bits. E aí, vamos falar um pouco agora do FPGA, que é o hardware que a gente conseguiu implementar esse algoritmo. E aí, o que é o FPGA, né?
todos conhecem, mas a ideia central é um hardware para fazer um hardware reconfigurável, né, composto de vários blocos lógicos, e esse bloco lógico possuem vamos dizer, matrizes interconectáveis e blocos de entrada e saída. Então, eu tenho um bloco lógico, a gente vai ver o que, que tem dentro dele, eu tenho uma interconexão entre esses vários blocos lógicos e tenho os blocos de entrada e saída, os blocos de I/O. Então, dentro de cada bloco lógico desse, existe algo chamado como componentes de eletrônica mesmo ali, que são os flip-flops, os somadores, eu tenho multiplexadores e tenho as LUTs, né, que são as lookup tables, são tabelas que vão armazenar dados e informações. E aqui é um exemplo da empresa da Xilinx, que a Virtex 6, que foi a FPGA-alvo que a gente utilizou nesse trabalho. E aqui a gente vê uma célula lógica bem simples, né? Bem para a gente nível de aprendizado. Aqui é a célula lógica da FPGA que a gente trabalhou. Então, ela tem vários, consegue ver aqui, ó, multiplexadores, eu tenho registradores, tenho as LUTs, pode ser registrador ou LUT aqui. Eu tenho um multiplexador aqui, eu tenho algumas portas lógicas, e conforme a programação que a gente vai fazendo, né, não seria bem programação o termo, mas a lógica que a gente vai criando nesses blocos, eles vão se intercambiando, e através daquelas interconexões, daquelas matrizes, eles vão conectando várias células lógicas dessa, uma com a outra. E a gente vai dizendo, vai pensar, vou precisar de 2 portas lógicas I, e aí ele vai procurar dentro dessa célula lógica aquelas portas I e vão fazer as ligações para a gente. E essa aqui, para quem nunca teve contato, né, nunca viu, isso aqui é um kit de desenvolvimento da Virtex 6, que foi o hardware do nosso alvo. E aqui a gente tem um kit semelhante a um kit de Arduino ou de Raspberry, né? E aqui a gente tem um display, acho que tem de 16 segmentos aqui. Aqui embaixo está o chipzinho e tem um cooler, né? Então tem uma memória, tem um bloco de entrada e saída, tenho portas Ethernet, portas HDMI, certo? Ops. Aqui é o exemplo. Só isso aqui é que é o FPGA, certo? É como se fosse um processador mesmo. E embaixo dele é como um processador. Tenho vários, vamos dizer assim, vários conectores lá semelhante ao processador, com várias interconexões lá douradas. E aí aqueles blocos lógicos, aquelas partes de interconexão, estão tudo dentro desse chip. E aqui é um exemplo de um chip da Altera, o DE10. E aí você vê que ele não é tão caro para essa situação aqui, de $100 ou $130. E aqui, ó, o chip, um Cyclone 5 FPGA. E só que nesse caso aqui da DE10 da Altera, ele é dividido como um pedaço dele é um ARM e um pedaço dele é FPGA, com esse bloco lógico que a gente comentou agora. E aqui eu tenho os pinos de entrada e saída, eu tenho os pinos que ele faz uma interconexão com os pinos do Arduino, tem chaves seletoras, chaves switch, eu tenho alguns LEDs aqui, alguns LEDs, eu tenho uma porta Ethernet, tenho um USB, e aqui é a estrutura dele interna, né? Metade é um FPGA e metade que ele chama de HPS, que é um ARM, que a gente pode colocar um Linux embarcado nele, no caso aqui a gente usou o Yocto para fazer. E aqui, ó, o FPGA, eu tenho o Cyclone 5, eu tenho interfaces seriais, USB, HDMI, LEDs, botões push button, né? E o HPS é um ARM Cortex A9, 800 MHz, tem 1 GB de DDR3 de SD-RAM, tem um Ethernet de 1 gigabit também, micro SD, que a gente coloca para colocar o sistema operacional, beleza? Bem nível sistema embarcado, né? E aqui, ó, no Raspberry, a gente fez só esse Raspberry aqui para a gente fazer uma comparação do Raspberry com o DE10, que o Raspberry é um quad-core, é um ARM também, né, da Broadcom, 1 GB. Você vê que é bem parecido. E os preços, isso aqui, ó, o tamanho deles são bem parecidos também, certo? E os preços são, esse aqui está o quê? $100 mais ou menos ali, um Raspberry 3 a $40, $50, depende dos kits também, né? Beleza? E aqui é outro exemplo, é um Spartan 6, que a gente usou para fazer um comparativo também de consumo de energia, e aqui junto com o Arduino. Tu vê, eles são os mesmos tamanhos, acho que é 50 por 70 milímetros, são bem pequenos.
E o poder computacional que um FPGA tem é bem superior do Arduino. E a gente vai ver um exemplo de porque eu consigo programar isso, levar isso para o hardware, né? Aquele algoritmo que a gente falou. E aqui eu tenho um software antes de executar o algoritmo. Aqui, ó, aqui a gente faz a implementação proposta. Nossa implementação, ela colocou a inicialização, um bloco de inicialização, que é aquele MI, tá vendo? E aqui eu tenho o divisor da mensagem. Aqui é onde eu faço a parte de inserção de preenchimento, inserção de comprimento, certo? E aqui eu tenho esse DM, que é a divisão da mensagem. Eu pego ela e divido em 16 pedaços, tá vendo? 16 blocos aqui, de 32 bits cada. Eu passo para esse GW, que é aquele W lá que eu vou pegar, transformar os 16, essas 16 entradas de 32 bits cada e transformar em 80, certo? Aqui eu tenho um contador que vai ter as interações, um contador que vai de 0 até 79. E aqui eu tenho uma lógica de controle para dizer, ó, esse contador, quando ele for de 0 a 19, eu vou pegar o mesmo número K aqui, aquela constante K, e somar com o mesmo F. Lembra que o K e o F, eles têm aquela limitação, né? De 0 a 19 eu tenho uma única função, de 0 a 19 eu tenho um único valor de K, certo? E aí, sucessivamente, na próxima iteração de 20 posições, vai ter sempre o mesmo, né? Que é o beta. E aqui eu somo eles, ó, em paralelo, somo com esse W, eu tenho aqui, ó, o E, que eu pego aqui do registrador E, que esse registrador E é aquela função, aquela variável E, que a gente inicializou para fazer as 80 iterações, certo? E aqui eu somei, aí eu somo todos eles com um left rotate, aqui, ó, esse RL5 do próprio A. Faço um left rotate do A, somo aqui, ó, isso em paralelo, porque a gente já inicializa isso aqui, né, antes, certo? E aí já vai começando, ó, inicializou, aí, ó, o B recebe o valor de A aqui, aí, ó, quem vai ser o C? Vai ser o B com left rotate de 30 posições, e aí o D recebe o C e o E recebe o D. Aí então eu faço isso aqui, ó, 80 vezes, não é isso? De 0 a 79. Essa é uma implementação chamada de iterative loop pela literatura, porque eu faço essa interação de loop. Eu vou aqui 80 vezes, 80 vezes, 80 vezes, e no final das 80 vezes, é controlado pelo meu CN, das 80 iterações, eu faço esse H0, que é esse Hzão A, Hzão B, Hzão C, Hzão D, Hzão E, que aqui dentro desse bloco vai ser uma soma entre esse A79 aqui, mais aquele Hzinho que a gente viu lá. Lembra do Hzinho? E aí faz o Hzinho A, Hzinho B, Hzinho C, faz essa soma, e no final tem esse bloco que vai pegar esses valores em paralelo e vai jogar o serial dele no final, mostrando o nosso H de I ali. Tranquilo, né? E aí a gente consegue fazer esse pseudocódigo, a gente consegue implementar todo ele no hardware, utilizando blocos lógicos de soma, blocos de constantes, de registradores que armazenam as constantes, certo? De multiplexadores. E aí, esse aqui é um exemplo aprofundando o módulo GF. Esse módulo, desculpa, aqui embaixo, o GF, né, que ele recebe o B, o C e o D. E aqui, ó, o que ele faz no D, que a gente comentou lá, né, de 0 a 19, eu tenho o alfa. Aí, quem vai ser o alfa aqui? Ó? Vai ser o B e C, ou, né, a porta lógica ou, não B e D. Tranquilo? Aqui o beta, as operações XOR. Aqui, mas eu tenho mais operações AND e OR. Operação I, operação OR. E aqui embaixo, operação XOR também. Ó. E aqui eu faço um multiplexador disso, controlado por esse bloco, que é um algoritmo que tem dentro dele uma parte de controle, que vai dizer, ó, se for 0, escolha a posição 0 do multiplexador. Se for 1, posição 0 do multiplexador. Até 19, posição 0. Aí, posição 20 e 39, eu tenho o beta, eu vou escolher 1. Então, esse bloco ele faz esse controle, certo? E aí, o módulo GW, que é aquele módulo que vai pegar as 16 palavras de 32 bits cada e vai gerar as 80 saídas lá, para cada um entrar no loop, né? E aí, eu também, ó, sendo que aqui, como eu trabalho com as 80 interações, e cada uma dessas vai ser uma saída, então eu tenho a minha entrada de controle do multiplexador, é um N, que é o contador lá, certo? E aí, ó, eu tenho aqui, ó, o ZU lá em cima,
de 0 a 15, as 16 palavras, 32 bits da mensagem inicial, certo? Que entram lá no multiplexador. E aí, ó, aquela função SW que a gente comentou, que dentro dessa função SW eu tenho 16 até 79. Essa foi a forma que a gente implementou. E dentro de cada função SW dessa, é um módulo desse que está aí. Eu tenho, que a gente comentou lá, né? O UDN-3, UDN-8, -14, -16. Todos eles dentro de uma operação XOR única, certo? Eu saio dessa operação XOR, faço um left rotate de 1 bit, então mudo isso aí, 32 bits, certo? E aí eu tenho um registrador aqui, RWK, que ele vai dizer o quê? Com enable aqui, porque ele só vai habilitar essa saída quando esse valor do contador dele chegar. No caso, por exemplo, aquela primeira operação que a gente viu, 16, não é isso? Porque lá, ó, eu tenho até o 15. Até o 15, o contador vai liberar direto. Então, eu tenho 0, libero 0, certo? Ó, na posição 1, o contador contou 1, vai liberar 1. O contador contou 2, libero 2, certo? E aí, na 16, eu tenho essa função lá, que ele só vai liberar o valor de saída aqui quando eu chegar aqui em 16. Então, 16, ele entra aqui também, o N. E aí, ó, for 16, eu tenho um comparador ali, 16, libera meu registrador para a saída. E aqui, ó, como a gente implementou o left rotate, eu tenho um bloco, um shift, de 5, no caso de S posições, que vai depender, a gente viu que tem um shift, um left rotate de 1, um left rotate de 5 e left rotate de 30, certo? E aí eu pego, no caso de 1, eu pego 32 menos 1, 32 menos 1 dá 31, e a gente faz esse shift aqui de 1, e tem uma porta O aqui, no final, saindo essa rotação que a gente tinha comentado lá na frente. E quais são os resultados que a gente obteve com isso, né? A gente conseguiu, para uma única implementação, utilizar 2.154 registradores, isso no percentual da FPGA que a gente usou, que é a Virtex 6, foi 0,71%. Então, a quantidade de LUT, que a gente falou, que é aquela tabela que armazena aqueles valores, ele tem 1,72%, e com isso a gente conseguiu, para uma única interação, 9,932 nanosegundos. E no final teve um throughput de 0,644 gigabits por segundo. E aí a gente viu que a gente conseguia implementar pelo tamanho dos recursos que a gente utilizou da FPGA, certo? A gente foi muito baixo, né, 0,71% e 1,72%, a gente conseguia colocar vários outros blocos do mesmo, esse que a gente montou agora, em paralelo. Com o objetivo de quê? A gente conseguia gerar vários hashes em paralelo, utilizando o mesmo chip. E aí a gente conseguia dar uma vazão maior se fosse, por exemplo, um ataque de força bruta numa base de senha. E aí a gente geria vários hashes e fazia essa comparação depois. E aí a gente fazendo essa implementação, a gente colocou em paralelo elas, vamos dizer assim, um embaixo do outro, para gerar isso várias vezes. Abrindo um parênteses aqui, existem implementações para algoritmos de hash e para FPGA que eles utilizam pipeline, né? Que em vez de fazer aquelas 80 iterações ali, utilizando o mesmo bloco, eles utilizam blocos separados, como se eu pegasse, até que eu dando um exemplo, certo? Quando eu pegasse, em vez de fazer 80 com um único só, eu pegasse 80 pedaços daquele, certo? E fosse colocando um do lado do outro para ele executando em paralelo isso. Não é bem 80, mas só para tentar visualizar, certo? E aí eu consigo pegar vários pedaços desse e colocar ali em serial. E aí eu utilizo mais recursos, mas eu tenho um processamento, eu tenho uma velocidade de throughput um pouco maior, mas eu gasto mais recursos do meu FPGA, certo? Mais células lógicas daquela que a gente comentou. E aí a gente viu que assim seria da melhor forma esse iterative loop e conseguimos, dentro daquela Virtex 6, colocar até 48 implementações daquela, que a gente viu agora, e aí a gente usou 34% de registradores, 86% de LUT, e conseguimos aqui um throughput de 28,160 gigabits por segundo, né? E aí, a gente fazendo um comparativo aí de uma regra de 3, de quantidade de hash por segundo a gente ia conseguir, para a única implementação daquela, a gente conseguiu 80,548 megahash, né, milhões de hash por segundo, e aí a gente viu aquela comparação lá do CUDA, né, que o pessoal alguém lá, não vi quem era a pessoa, mas lá no Reddit, ele utiliza 160 megahash, né, utilizando um GPU, e a gente, com duas implementações daquela do FPGA, a gente conseguia chegar no mesmo nível que ele. E utilizando os 48 hash que a gente conseguiu dentro do único chip daquele, tem uma vazão de 300,52 gigahash por segundo. Não chega a ser um ASIC para minerar Bitcoin, né, com o SHA-256, mas é um resultado bastante significativo e para o que a gente precisava, ou o que a gente tinha em mente no início, né, que é fazer aqueles
pegar aqueles dump de memória, aqueles dump de senha e gerar, e a gente teria um resultado bem mais rápido do que se a gente estivesse utilizando o GPU e com a economia de energia bem maior. E aí a gente fez um exemplo implementando MD5 SHA-1 dentro daquele Spartan 6 e do RTX 7, que são algoritmos, são FPGA menores, e aí a gente conseguiu uma comparação. Se a gente colocar aqueles mesmos algoritmos no ITmega, que é um Arduino, a gente vai conseguir um gasto energético ali de 105 miliwatts para o MD5 e para o SHA-1. Para o Galileu, que o Intel Galileu é uma placa semelhante ao Raspberry, só que da Intel, né, a gente vai ter um gasto energético ali de 550 miliwatts. E aí, no RTX 7, comparando com o Galileu, a gente tem menos de 10 microwatts. Então, eu tenho aí 1000 vezes, não é isso? 1000 vezes menos do que no ITmega e no Galileu. E para o Spartan 6 também, ó, 10 microwatts. No Spartan 6, comparando com o Galileu, a gente tem 1 miliwatts ali, 2 miliwatts. Então, a gente vê que é uma economia bem grande de consumo de energia. E aí eu agradeço a atenção dos senhores, a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse é o meu contato do LinkedIn e do Twitter. E aí uma mensagem que é sempre acredite em você mesmo, né? Mesmo que pareça pequeno, você pode ser grande. E se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Obrigado a todos aí. Obrigado. Temos alguns minutinhos para perguntas para o Eduardo. Tem uma pergunta online, Rubens? Não? Oh, pode fazer. Rubens Júnior, NICBR. Eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal pensa aí em perguntas, sobre a possibilidade de usar hardware parcialmente reconfigurável. Você pensou fazer um hardware reconfigurável que consegue, dado uma string, sair um hash, né? Mas digamos que eu quisesse o contrário, tipo, eu tenho um hash e quero descobrir uma senha que dê esse hash que aí eu use para acessar um serviço. Se você acha factível colocar isso dentro de um bloco parcialmente reconfigurável, onde a parte parcial é justamente o hash que você quer dar, e aí você tem um circuito que consiga, sem nenhum programa do lado da CPU, ou seja, só no FPGA, ciclar todas as possibilidades até achar e dizer assim, ó, essa senha aí. Você acha isso factível dentro da quantidade de portas lógicas que tem aí no FPGA? Boa pergunta, né? As perguntas de prova. Mas eu acho que sim, eu creio que sim, Rubens, porque a nossa ideia não era bem isso, mas a gente vai gerar vários hashes e no final comparar, né? Como se a gente fizesse uma tabela ali de um Rainbow Tables, né? E a gente vai gerar do 0000 até o, sei lá, o ZZZZ, vamos dizer assim, né? Utilizando letras, números e letras. E aí, no final, a gente ia comparar com aquele valor daquele string que você colocou inicialmente, se gera. Essa é a sua ideia, é mais um ataque de colisão, né? É mais, né, pegar aquele valor lá do hash e gerar. A gente está estudando, mas não foi bem pensado ainda como fazer, né? O pessoal do Google, né, teve a Universidade da Holanda, que acho que fevereiro ou março desse ano, que eles conseguiram fazer isso, né? Pegaram 2 documentos diferentes de PDF e conseguiram gerar o mesmo hash para os dois, né? Fazer um ataque de colisão. E teve até uma palestra na DEFCON, né, desse pessoal, explicando isso, como eles fizeram esse ataque de colisão, né? Vamos chegar lá, escrever a dissertação e pensar como é que a gente pode fazer. E outra vertente, só fazendo um adendo aí, que o pessoal sempre pergunta, é a questão do Bitcoin, né, da palestra anterior, de criptomoedas, né, como fazer isso para minerar. A gente tem que fazer em 256, né, que é o hash, e aí é outra estrutura de blocos, que também daria para fazer, né, que dá para fazer, né, que inclusive o ASIC que o pessoal usa hoje para minerar, né, são hardware também, implementação em hardware de geração de hash, né. Pega lá a transação e gera os hashes dela, né. Então o ASIC, o FPGA pode ser utilizado como um processo de validação do seu algoritmo para você, antes de fazer isso, colocar no ASIC, né. O ASIC é um chip já abatido, você não tem como alterar mais, né. Você faz o hash no FPGA, validou, funcionou, coloca no ASIC e manda produzir, certo? Bem, o ataque de colisão ele sempre teve precisão probabilística, mas eu tinha um professor que costumava dizer que era equivalente a você pegar uma carne moída, pôr no moedor ao contrário e virar uma picanha, fazer 2 picanhas iguais com a carne moída. Tem probabilidade disso acontecer, mas é pouco provável que aconteça. Muito bem, tem mais alguma coisa online, Rubens? Muito bem. Então, Eduardo, muito obrigado novamente
Obrigado.